Durante o século XIX, a América se integrou ao quadro do capitalismo em pleno desenvolvimento na Europa, a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Os acontecimentos que sacudiram o continente europeu, a luta pela liberdade política e pela liberdade econômica, repercutiram intensamente na América. Além disso, vale lembrar também que um dos golpes contra o antigo regime foi a conquista da independência pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi meio que o influenciador disso tudo, porque através da sua independência, as colônias europeias foram influenciadas pelos Estados Unidos a também serem nações independentes da Europa. Em 1492, ano da própria descoberta da América, foi estabelecida a primeira colônia permanente na Ilha de Hispaniola, por Cristóvão Colombo. Em poucas décadas, muitas ilhas foram estabelecidas, se espalhando pelo Caribe, Flórida e pelo Peru. Pouco depois, Portugal estabeleceu colônia no Brasil, assim como a Inglaterra colonizou Honduras Britânica e a Jamaica. A ocupação holandesa se fez presente em Guiana e Curaçao, enquanto os franceses tomaram posse do Haiti, Guadalupe e Martinica. A união do Novo e do Velho Mundo foi responsável por uma mudança radical no destino da história de ambos. Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América em 12 de outubro. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil em 22 de abril. Em 1519, foi a conquista do México realizada por Hernán Cortés. Em 1531 a 1532, foi a conquista do Peru realizada por Francisco Pizarro. Em 1541, Valdívia funda a cidade de Santiago do Chile. Em 1563, foi a chegada dos primeiros 300 escravos negros às colônias britânicas da América do Norte. Em 1604, franceses fundam Port Royal, atual Anápolis, Estados Unidos. Em 1708, Champlain funda Quebec. Em 1697, finda a Primeira Guerra Colonial entre a França e a Inglaterra. Em 1759, invasão do Canadá pelos ingleses. Em 1776, os Estados Unidos se declaram nação independente. Em 1810, Paraguai declara-se independente. Em 1821, o Peru consegue sua independência. O movimento de independência começou na América no século XVIII. As 13 colônias que eram propriedade da Inglaterra se manifestaram contra as cobranças feitas por sua metrópole. A coroa portuguesa implementou uma série de impostos que exigiam muito dos colonos. Revoltados por isso, eles organizaram manifestações e assumiram posturas radicais, tendo como resultado uma guerra entre a colônia e a metrópole. A primeira recebeu o apoio da França, a histórica rival da Inglaterra, e acabou conquistando sua independência na década de 70 do século XVIII, de 1770. Começou em 1789, uniu os negros que viviam no local exercendo trabalho compulsório em combate à escravidão e os abusos soberanos, sendo a primeira na América movida por escravos. A consequência foi o descontentamento das metrópoles em relação ao Haiti, passando a boicotar o novo país ou a tratá-lo de maneira diferenciada. As colônias espanholas na América receberam a influência de uma série de fatores em seus processos de independência. Nessas terras se fortificou uma elite local conhecida como crioulos, que eram os filhos dos espanhóis nascidos no Novo Mundo. Os crioulos desenvolveram suas atividades e interesses na América, contestando várias vezes atitudes metropolitanas e influenciando movimentos de
emancipação, manifestando-se em favor maior de uma série de independências no território americano que pertencia à Espanha, fragmentando toda a imensa colônia de vários países durante o século XIX. No início do século XIX, em 1808, o rei português Dom João VI transferiu toda a sua corte para o Brasil em meio à fuga dos exércitos de Napoleão Bonaparte que conquistavam os territórios da Europa. Na mudança da corte, alterou toda a lógica do Império Português no mundo, que passou a ler o Brasil como centro de tudo. No final da década de 10, o rei Dom João VI resolveu retornar a Portugal como tentativa de controlar as manifestações dos burgueses, porém no Brasil ficou o príncipe regente Dom Pedro I, sendo convencido pela nova elite local a tornar o Brasil independente e ainda ser o primeiro imperador do mesmo. Dom João I interessou-se pela proposta e declarou a independência brasileira em 1822. Os Estados Unidos, seus 50 estados, uma grande extensão territorial e hoje é uma potência. Mas isso hoje, porque até o século XVIII eram 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. E eu vou falar de modo geral como que eles conquistaram a independência. Bem, do início da colonização até meados do século XVIII, os colonos eles tinham uma autonomia em relação à coroa britânica. Por exemplo, os ingleses eles cobravam poucos impostos dos colonos, que tinham liberdade de comércio, tinham liberdade para armar a marinha, para defender as terras da colônia, e isso era um modelo que os historiadores eles chamaram de colônia de povoamento. Porém, no século XVIII se mudou, que foi quando a Inglaterra se envolveu numa guerra com a França, a chamada Guerra dos 7 Anos. Devido a essa guerra, se deu início a uma série de prejuízos. E para tentar recuperar alguns desses prejuízos, alguns desses gastos, eles investiram em novas leis e novos impostos. E claro, isso acabou afetando a relação que eles tinham com os colonos. Um exemplo desses impostos foi a Lei do Açúcar, que era uma taxa cobrada sobre todo o melado que era importado pelas 3 colônias. Também a Lei do Selo, que era uma exigência que todos os documentos fiscais tivessem o selo da coroa britânica. Claro que isso não ia sair barato. Também a Lei de Townshend, que era a taxa cobrada sobre toda a importação de papel e de chumbo. E a Lei do Chá, que impedia os colonos de comercializar diretamente com a Índia o chá. E claro que os colonos não gostaram nada disso, porque agora eles tinham perdido parte da liberdade que eles tinham, comercializar tinha ficado difícil, e ainda tinha as ideias iluministas de liberdade e igualdade. Qual foi o resultado disso? Uma grande revolta. Um episódio bem conhecido dessa revolta foi a Festa de Boston, onde os colonos eles invadiram as embarcações vestidos com roupas de índio e despejaram no oceano, eles jogaram no oceano toda a mercadoria de chá que havia ali, meio que como forma de protesto contra as medidas que o rei Jorge III havia tomado. Daí, em 1774, houve o primeiro congresso da Filadélfia, onde os colonos eles redigiram aquelas leis intoleráveis e mandaram para os ingleses. Claro que o governo ele não cedeu. Logo depois, em 1776, houve o segundo congresso da Filadélfia, em que os colonos eles romperam-se de vez com os ingleses. Mais uma vez, a Inglaterra não cedeu. E aí que se deu a Guerra da Independência das 13 colônias. Com o apoio da França, os colonos venceram em 1781. Em 1783, a independência deles foi reconhecida. Depois disso, eles adotaram uma nova bandeira, adotaram a independência e adotaram a democracia. A revolta haitiana, conhecida também como São Domingos, que ocorreu entre os anos de 1791 e 1804,
foi um período de conflito brutal na colônia de São Domingos, levando à eliminação da escravidão e à independência no Haiti, tornando a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Apesar das centenas de rebeliões ocorridas no Novo Mundo durante a escravidão, apenas a revolta de São Domingos conseguiu alcançar a independência permanentemente. A Revolução Haitiana é considerada como um momento decisivo na história dos africanos no Novo Mundo. Foi político e militar venezuelano que atuou de forma decisiva no processo de independência da América Espanhola. Bolívar foi de grande importância para a independência da Colômbia, Panamá, Peru, Equador, Bolívia e Venezuela. José Francisco de San Martín foi um general argentino e o primeiro líder de sua parte sul da América do Sul que obteve sucesso no seu esforço para a independência da Espanha, tendo participado ativamente dos processos de independência da Argentina e do Chile. A história da independência do Brasil. A independência do Brasil ocorreu dia 7 de setembro de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. A programação foi feita por Dom Pedro I, às margens do Riacho de Ipiranga de São Paulo. Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar a autonomia política. São desgastes de sistemas de controle econômico com restrições de altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil. A tentativa da coroa portuguesa em recolonização do Brasil. A maioria dos novos países estabeleceram a república como um sistema de governo, agora invariavelmente sob a liderança dos antigos crioulos. Essa formatação política contribuiu para a fragmentação do território hispano-americano, pois os interesses desses locais eram manter o domínio sobre suas regiões e fragilizavam qualquer tentativa de unificar essas áreas. A organização política do Brasil, depois da separação de Portugal, diferenciava-se das dos outros países latino-americanos, que haviam se tornado independentes aproximadamente no mesmo período. O Brasil adotou a monarquia como regime de governo, enquanto as colônias espanholas adotaram a república. Além disso, o Brasil foi o único país que, ao se tornar independente, passou a ser governado por um membro da família de sua metrópole. Apesar do rompimento dos laços políticos e administrativos com Portugal, a situação econômica do Brasil praticamente não se alterou, ou seja, continuou dominado pelos grandes proprietários da terra. Além disso, passou a sofrer forte influência econômica do governo da Inglaterra, principal potência europeia na época. A independência não significou melhoria nas condições de vida da maioria da população, era formada principalmente por escravos e mestiços.